Pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, né? E esse tema de hoje, né, mediunidade e obsessão em crianças, é bastante, como a Débora falou, bastante intrigante, interessante, gera dúvida, dá com pau na galera, né? E a gente, quando olha para os nossos pequenininhos, quem tem os filhos pequenos ainda, a gente olha para ele, nossa, isso é um espírito evoluído. Ele deve ser um Chiquinho quase, a gente já começa a achar que ele é isso. Deixa fazer 10 anos, deixa virar adolescente para você ver. Quem que vai ser o seu Chiquinho aí, né? Então é interessante a gente desmistificar. E por que a gente traz esse tema? Eu estava falando aqui antes da gente iniciar que todas essas informações estão contidas no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, mas normalmente a gente tem preguiça de ler. Então, é importante a gente abordar em algumas exposições e algumas palestras esse tema, né? E boa parte do conteúdo, além do Livro dos Médiuns e além do Livro dos Espíritos, quem quer se aprofundar ou conhecer o tema, tem essas duas obras da Sueli Caldas Schuber e do Adenauer Novaes, né? Mediunidade e Obsessão em Crianças e Psicologia e Mediunidade, que também foram usadas aqui nesse trabalho que a gente está trazendo, além das obras que a gente já falou do Kardec, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e muito conteúdo da Revista Espírita. E, para começar, gente, quero mostrar esse cidadãozinho aqui, né? Bonitinho, né? Era meu filhinho pequenininho. Hoje é um moleque de 18 anos, 1,85, tá? Mas o Matheus, quando era pequenininho, certa vez na casa da minha cunhada em São Paulo, ele ficava assim, olhando para o teto com um sorriso gostoso e brincando com os anjinhos. Né? A gente deve estar vendo anjinhos aqui, então ele está feliz por conta disso. E o Matheus, às vezes via anjinhos, mas às vezes ele tinha noites extremamente agitadas. O sono dele era aquele de 2 em 2, 3 em 3 horas acordava. Então, já deu mamar, já limpou o bumbum, já fez isso, já fez aquilo, e às vezes à noites agitadas, acordando desesperado. Aí chama o seu Kiko, liga para a vó Rose, para benzer, para fazer uma oração ou qualquer coisa do tipo. A gente ainda não conhecia a doutrina espírita, não entendia o que era a doutrina espírita, mas o Matheus tinha noites agitadas, ao mesmo tempo que via anjinhos. O Matheus, também, aí, uma noite que estava muito agitado, ele foi batizado na Igreja Católica. Quando a gente batiza, a gente recebe uma vela. E aí, um dia, eu e a minha esposa, de madrugada, sem sabermos o que fazer, falamos, viu, vamos pegar aquela vela, sei lá se ela que teve um insight, a intuição, vamos lá e vamos acender a vela e vamos rezar. Pegamos a vela, acalma nosso filho. Porque a gente estava mais desesperado que ele, na verdade, né? Então, acalma nosso filho. Acendemos a vela, ele ficou sossegado. Acho que era uma meia-noite, mais ou menos, aí a gente ligou para uma senhora que sempre a gente levava o Matheus para benzer, chamávamos de vó Rose, a dona Rose. Morávamos num predinho de 2 andares, né? Térreo primeiro e segundo. Ela com dificuldades nos joelhos e nos pés. De madrugada, ela foi até o nosso apartamento com mais 2 pessoas, para poder nos auxiliar. Então, um excelente trabalho de caridade, de benevolência que ela prestou. Né? Não só por ir de madrugada, como a senhora com problema nas pernas subir as escadas. E foi lá e aí ela falou, poxa, tinha um espírito que gosta muito do seu filho. E estava aqui. Né? Então, talvez um espírito errante, não era um obsessor, alguma coisa do mal, mas estava aqui porque gostava e vinha brincar com ele. Só que o menino encarnado, criança, sem saber, se assustava. E o nosso próprio Matheus, ele quando estava com 5, 6 anos de idade, a gente uma vez indo para São Paulo, ele sempre falava para a gente, papai, eu tenho um amiguinho. Então, quantos de vocês, o filho, o neto, o sobrinho, não tem um amiguinho invisível? E o Matheus falava, o meu amiguinho é Francisco. E ele falava, Francisco, com muita ênfase. Ele é meu irmão lá de Belize. Belize, onde fica? Alguém sabe onde fica Belize?
Né? Mas é um país ali no sul do México, ali na América Central. Como que um moleque de 5 anos sabe onde é Belize? Né? Acho que nem o Jornal Nacional nunca falou de Belize, vamos dizer. Então a gente ficou curioso. Uma vez indo para São Paulo, ele viu um morro, Belize é ali. Então acho que alguma coisa que lembrou aquilo. E a gente não entendia todas essas questões que estavam acontecendo com o Mateus. Aí a gente, conhecendo essa dificuldade, foi se aprofundar um pouco na doutrina espírita. E aí a gente começou a ter o entendimento a respeito. Então, por que eu trouxe essa história? Porque talvez vocês tenham filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, que também têm um amiguinho invisível, que também, às vezes, tem um sono ruim à noite, se a gente levar no médico. Pode ser uma causa física? Pode. Os médicos chamam de terror noturno. Qual a causa? Ninguém sabe. Então, talvez tenha uma fonte espiritual. Mas se a ciência não se entrega a isso, talvez a doutrina, que é filosofia, ciência e moral, ela possa nos trazer as explicações. E aí a gente começa a compreender, por exemplo, por que os mais variados pesquisadores e estudiosos de todas as áreas, psicologia, comportamento humano, antropologia, sociologia, eles tentam explicar a razão, a diferença entre as pessoas e não conseguem. Por que 2 filhos criados pelos mesmos pais são tão diferentes? Um é tão bonzinho, outro é da pá virada, Um é tão introvertido, outro extrovertido. E a ciência não consegue explicar porque ela busca nas causas meramente naturais, físicas desta vida. E quando a gente vai buscar na doutrina espírita, a gente percebe que aqueles irmãos gêmeos, nascidos exatamente naquele mesmo momento, concebidos naquele mesmo momento, são espíritos milenares com personalidades, com vivências extremamente diferentes. Então, quando eles ainda estão em tenridade, parecem ser todos amiguinhos, mas quando começam a crescer e ter mais independência, aí aquela personalidade do passado já enraizada, quando eles têm uma certa autonomia, ela começa a aparecer um pouco mais. E aí a gente vai percebendo aqueles 2 irmãos criados da mesma forma, pelos mesmos valores, poxa, parece que está destoando um do outro. Mas é por quê? Porque as existências anteriores começam a nos explicar isso. Então, está no DNA físico? Talvez sim. Mas, com certeza, no DNA espiritual de cada um deles, é o que se faz presente. Né? Então, conhecendo a doutrina espírita, na concepção, no entendimento da reencarnação, a gente sabe que nós não estamos aqui nesta vida somente. A gente sabe que a gente já viveu outras vidas. Talvez já fomos senhores de escravos, já fomos escravos, já fomos senhores feudais, que são um rei, que são um imperador, um soldado. A maioria de nós, é que a gente sempre gosta de falar, eu acho que eu fui imperador, eu fui isso. A maioria de nós provavelmente sempre foi um Zé Ninguém como é hoje. Eu gosto de falar isso. Tá? Por quê? Porque as nossas provas e expiações talvez sejam mais amenas do que aqueles expoentes da humanidade. Mas mesmo assim, a gente tem uma carga, uma bagagem muito grande do passado, e vocês podem olhar para os seus irmãos, seus primos e falar, sou bastante diferente deles. Tenho. Mas foi o quê? Porque no meu conhecimento desta vida fui angariando novos conhecimentos? Sim, também. Mas das vidas passadas também. Talvez hoje o meu irmão seja mais humilde do que eu, que sou orgulhoso, que sou soberbo. Em compensação, ele é mais mão de vaca, eu sou mais caridoso. Né? Então, cada um na sua entendendo. Mas as vidas anteriores, a doutrina espírita, através da reencarnação, nos explica o porquê dessas diferenças. Suas personalidades, que vieram vindo por várias eras, por várias encarnações, foram somando virtudes e mazelas morais. E hoje a gente está aqui para sobrepujar essas mazelas e sermos espíritos melhores em evolução.
No Livro dos Espíritos, quando a gente pega a questão 132, o Kardec faz a pergunta por Espírito da Verdade para os espíritos que auxiliaram na codificação. Qual é o objetivo da encarnação? Ah, beleza, evoluir, progredir, a gente entende isso, concorda? Mas, olha como ele fala, a espiritualidade fala, Deus impôs a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, é a gente evoluir, a gente melhorar para chegarmos à perfeição. Qual perfeição? A perfeição de Deus? Não. A perfeição que é possível para nós. Se a gente for perfeito como Deus, a gente vira Deus. Se a gente vira Deus, Deus não é Deus. E Deus é único. Né? Mas tão quanto possível é a gente chegar numa perfectibilidade. Qual é o modelo da perfeição que a gente conhece? Jesus. Né? Se falarmos num grande expoente da humanidade que é Gandhi, por exemplo, de paz, de harmonia, de equilíbrio, ele não é tão elevado quanto Jesus. Né? Então está ainda muito distante de Jesus, mas é um ser extremamente elevado, né? Como tantos outros que a gente conhece. Para a gente alcançar essa perfectibilidade, essa perfeição, a gente tem que reencarnar e sofrer as vicissitudes, as dificuldades da existência corporal. Porque quando eu estou lá, hoje, por exemplo, eu estava matando tempo para vir aqui, passei no supermercado e comprei um saquinho de balinha de goma. O que vocês acham que eu fiz? Comi só um pouquinho? Foi o saquinho inteiro. Pá. Ou seja, eu sei que eu, Marcelo, tenho que vencer a vicissitude da gula, porque eu sou guloso. Né? Então, comer o pacote de bolacha, eu tenho que começar e acabar, não deixa metade do pacote para depois. Então, é uma vicissitude. É moral? Não, mas é física, eu tenho que vencê-la. Se eu não venço uma simples dificuldade física, como que eu vou vencer as morais, que são muito mais complicadas? Então, as reencarnações não são dadas para isso. Aí, a gente pensando naquelas duas criancinhas bonitinhas, cada uma tem uma dificuldade. Uma adora comer, outra não gosta. Não é? Uma gosta de legume, a outra eca. Uma, poxa, é vegana, desde tem idade, o que explica? Sendo que a família toda é fã do churrasco, da carne, esse tipo de coisa. O que explica? Reencarnações, vivências anteriores. Né? E na questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea acabar de depurar-se? Então a gente ainda está vivendo vida corpórea, por quê? Porque a gente tem que sofrer a prova de uma nova existência. Enquanto eu não vencer a minha gula, lá no mundo espiritual é fácil eu não ter gula. Quem assistiu o nosso lar, quem leu o nosso lar, é o quê? É sopinha, galera. Não dá para ter gula com sopa. Desculpa, por mais saborosa que seja. Eu não tenho a tentação da bala de goma, do doce de leite, do chocolate, seja lá do refrigerante, do que você queira, a cachaça. Vamos partir para tudo. Não tem essa tentação. Lá não tem a tentação do sexo, da luxúria. E aí? Então a gente tem que reencarnar para poder vencer essas dificuldades. E cada criança, cada bebezinho que nasce, tem um histórico desse. Cada um deles tem que vencer as suas vicissitudes através das expiações ou das provas da reencarnação. E na questão da 383 a 385, que vem em alguns trechos lá do Livro dos Espíritos, e eu tentei resumir, a infância tem outra utilidade, ó, benefícios da infância. A infância tem outra utilidade. Os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoarem ou melhorarem, beleza. A delicadeza da idade infantil, porque quando a gente olha uma criança é delicada, não é? É bonitinha, mesmo com aquela carinha de joelho é bonitinha, não é isso? Mas é gostoso. Você não vai pegar uma criancinha daquela e fazer mal a ela. Né? A gente vê, infelizmente, estão cometendo algumas atrocidades, infanticídios, mas quem está cometendo essa atrocidade é o quê? São espíritos ainda muito atrasados, com muita dificuldade, adoecidos do espírito. Mas a gente, quando olha, nós vamos dizer aquilo que a gente considera pessoas no estágio do progresso, um pouco mais evoluídas, sem a gente se envaidecer, a gente, quando olha aquela delicadeza infantil,
ela nos torna brandos, ela nos torna mais amenos. E se eu acordo de madrugada com o choro do meu filho, irritado pra caramba, o que eu faço? Eu dou porrada no moleque, amordaço o moleque? Não. Você vai nanar, vai fazer o que tiver a teu alcance. Você vai chorar mais do que ele, talvez, né? Que você está morrendo de sono. Mas você vai fazer. A mãe vai dar o peito, o pai ali, cuidado que a mãe dando o peito, o pai dormindo, vai segurar os dois ali para tentar não cair. Então, tudo isso mostra que a gente tem que ser humilde e caridoso para com os outros, principalmente para aqueles que estão com uma dificuldade. O bebê chorando, assustado, fome ou qualquer coisa, a mãe com dificuldade de se manter acordada, todas as dificuldades que tem, o pai, mesmo depois de um dia também cansativo, etc., se dedicando para unir em amor absoluto aquela família, e aprendendo a respeitar um núcleo familiar de 3, 4 ou 5 pessoas, que são de expandir esse amor para a família maior, para a vizinhança, e aí chegar no amor incondicional da humanidade. Então, na fase da criança, olha só, é onde se pode reformar os caracteres da criança e reprimir os maus pendores, porque aquela criança que vem com os vícios do passado, quando ela olha um exemplo bom do pai, um exemplo bom da mãe, do avô, do tio, da tia, é que aquela criança, talvez rude de outras vidas, ela vai falar, quero ser igual papai. Papai herói, mamãe heroína. E aí ela vai aprendendo um novo comportamento, vai eliminando aquele hábito nocivo do passado e pelo comportamento aprendido do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, da professora, de qualquer outra pessoa, ela vai introjetando na mente, no coração, bons valores, boas virtudes. Então, olha só, tal é esse o dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada que terão que dar conta. Por que é que vem uma criança para nós aqui? É uma missão muito importante para os pais. Para a gente pegar aquele bebezinho bonitinho e mesmo estando irritado, cansado, você fala, é um espírito que precisa do meu auxílio. Precisa do meu apoio. O que ele vem me ensinar e qual o legado, o exemplo que eu quero deixar para ele. Então é isso que está trazendo, a importância da infância é para isso. Aquela criança, aquele bebê mais jovem, vai ver os seus exemplos. Se você está gritando, está brigando dentro de casa, qual o exemplo que ele vai ter? Se você está fazendo o evangelho no lar, qual o exemplo que ele vai ter? Se você vem toda semana no centro espírita, qual o exemplo que ele vai ter? Mas se eu dou desculpa que hoje está chovendo, eu não vou no centro, qual o exemplo que ele vai ter? Daí a responsabilidade que nós temos. A criança é um espírito como nós, reencarnado, um ser ímpar, único, com a sua individualidade, com as suas características próprias, personalíssimas, comportamentos únicos dele, vindos de uma bagagem de várias existências igual a nós. Alguém aqui sabe o que foi na última existência? Alguns até talvez saibam, têm uma intuição ou algo do tipo, mas certeza absoluta não tem. E aquela criança, como é que ela vai compreender isso? A gente não precisa saber quem nós fomos no passado. Eu preciso saber quem eu sou, quais são as correntes que me amarram a impedir o progresso. Agora, a criança consegue perceber isso? Quem percebe? Os adultos que estão cercando. Então, é por isso que os pais, os avós, os tios podem coibir aquelas más tendências. E aí vão falar, empresta o brinquedinho, faz isso, faz aquilo. Embora a gente conviva com pessoas que são totalmente antagônicas a isso, não é? Não, o brinquedo é seu, fica só com você, não vai emprestar para ninguém. Tem pessoas que fazem isso? Tem. Come tudo rapidinho, vai lá, sai a comida, vai lá e faz o pratão e come sozinho, ao invés de deixar os mais velhos irem na frente. Tem gente que faz isso? Tem. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente fala, eu não vou criar um tonto para o mundo.
Eu sei, eu como pai falo isso também. Eu não quero que o meu filho seja um tonto para o mundo. Mas vamos dizer, tenha a sua autonomia, mas tenha também o respeito e saiba equilibrar, saiba dosar. Que horas que estão aproveitando de você para você não ser o bobão, mas que horas que você também tem que entender qual que é o respeito. O que eu posso fazer pelos outros. Quando eu for como Pedro, vou desembainhar minha espada para atacar? Não, faz como Cristo. Pedro, guarda a espada. A César o que é de César, a briga para quem quer brigar, a Deus o que é de Deus, a paz, a aflição, a não murmuração, que você vai colher o reino dos céus, você vai chegar ao reino dos céus. E, mais importante, a gente nunca está sozinho. A gente ensinar para os nossos filhos que ele tem um guia, um anjo protetor, um anjo da guarda, seja lá como a gente queira falar, um orientador espiritual, desde a mais tenra idade, porque talvez hoje, quem aqui se lembrou que tem um guia protetor espiritual, um anjo da guarda? Talvez a maioria de nós nem tenha se lembrado dele, concorda? Mas e se eu ensinar essa criança a fazer uma prece, uma oração, um agradecimento para o espírito protetor dele? Ele vai estar mais unido a esse espírito evoluído. Ele vai estar mais amparado, mais consolado quando vierem as dificuldades. Ele vai estar mais passível a ouvir as intuições que a gente chama da consciência, e talvez seja um espírito amigo falando para ele, não segue por esse caminho, você sabe que vai dar ruim. Esse outro é mais difícil, mas é o certo. Então, siga pelo caminho correto. A gente tem esses anjos protetores, a codificação nos explica. Pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá, prece aos anjos guardiões. A gente já leu? Poxa, vai lá, chega em casa, pega depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo de preces. Tem lá, prece aos anjos guardiões. Aprende a agradecer seu guardião, seu protetor. É um contato maior que você vai ter com ele e aqueles que têm a possibilidade de se desenvolver mediunicamente, tendo esse contato com o anjo protetor desde cedo, poderão ter mais probabilidade de desenvolver a sua mediunidade. Por quê? Desde cedo estão treinando para isso. A gente vê o Chico, vê o Divaldo começaram desde cedo, não é? Outros, vamos dizer, muitos de nós aqui, não sei quem já desenvolveu a mediunidade, uns começaram igual um macaco velho. Mas beleza, vai ter a sua hora. Mas aí você tem um pouco mais de dificuldade para saber o que é seu, o que é do espírito. Então, quanto mais novo, mais fácil a gente consegue. E Kardec não fala na codificação, tá, gente? Qual idade se desenvolve, etc. Mas em alguns livros, como esse que eu apresentei, como em algumas obras do André Luiz, fala-se que mais ou menos até uns 7 anos de idade, o espírito protetor está muito próximo à criança. Então é por isso que a criança vê anjinhos, dá risada à toa, todo aquele tipo de coisa. Porque às vezes aquele espírito protetor está mais perto. Mas quando a criança já com seus 7 anos, 8 anos de idade, tem um pouco mais de autonomia e individualidade, esse espírito protetor não precisa mais estar ali cercando o frango. Então ele pode se afastar um pouco e agora fala, exercita seu livre-arbítrio. Você já tem condições de andar pelas próprias pernas, ouvindo a tua intuição, sabendo o que é certo, o que é errado, através do seu próprio discernimento. Porque se o espírito protetor estiver lá com a gente até os 40 anos, o que vai ser? A gente vai ser criança mimada, velho mimado. Então, vamos dizer, não pode o espírito protetor estar lá. Então, ele, de certa forma, não é que ele se afasta e abandona, não, ele sempre está lá. Mas ele não precisa mais ficar lá com todo aquele excesso, vamos dizer, de zelo, proteção. E aí a criança vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio. Se ela continuar agradecendo ao guia, protetor, anjo da guarda, papai do céu, seja lá da forma como ela se refira, ela vai estar sempre uma proximidade muito grande a ele. E aí o desenvolvimento mediúnico, a ouvir a sua intuição, a sua própria consciência, ficam muito mais fáceis. Aos 7, 8 anos, como eu disse, então ela passa a se integrar melhor no mundo físico, ela começa a ir para a escolinha. Vejam que essa obra
que a gente está falando são obras de 20, 30 anos atrás. Talvez esses 7, 8 anos, que era a idade que ia para a escolinha, hoje, às vezes, a gente vai com 6 meses, não é isso? O umbral que a gente ouviu do André Luiz, de 1940 é bolinha. Passado 80 anos, vocês acham que o umbral é igual? Não, lá também está evoluindo. Então, vamos dizer, talvez isso que a gente falava antes de 7, 8 anos, talvez hoje seja 4, 5, 3. E não é que 7 anos agora mudou. Fez aniversário, soprou felinha, agora mudou. Não, cada um tem a sua individualidade. Então, cada um pode ser numa idade diferente. Mas aos 7, 8 anos é quando a gente falava, aliás, a criança já tem sua autonomia. Hoje, com quantos anos as nossas crianças têm autonomia? Basta pensar. Ou seja, quanto mais cedo, melhor a gente começar a evangelizar as nossas crianças, melhores elas serão. Quanto melhores elas forem, mais fácil a regeneração do planeta Terra se dará. E aí eu faço meia culpa, né? A culpa que eu e a minha esposa tivemos com o meu filho, né? Aquele Mateuzinho que eu mostrei. A gente dava desculpas para não levá-lo para evangelização. É em sábado, de manhã, é o dia que eu tenho para levar o carro para arrumar, é o dia para faxina, é o dia de passar roupa, é o dia de não fazer nada. A gente arranjava um monte de desculpas. Aí um dia ele voltou da escolinha e falou, pai, nosso Deus é muito chato. Por quê, Mateus? Olha o Deus grego, Zeus, ele tem um raio, joga nas pessoas. Tem o Deus da guerra, tem a deusa da beleza. E, gente, os deuses gregos, romanos, hindus, eles são super-heróis. O que chama mais atenção para uma criança? Então é isso. Aí eu me expor um cutucou o outro, olhou, temos que ir para a evangelização. Né? E aí a gente acabou indo um pouco mais tarde, mas fomos. Não tem o tempo certo ou o tempo errado. Mas o quanto mais cedo nós formos, melhor. E aí vamos dizer aqui um orgulho, não um orgulho pernicioso, mas um orgulho de satisfação. Mês passado tivemos o mês espírita, realizado em Sorocaba. E o meu filho foi convidado para dar uma palestra sobre a mocidade, a importância da mocidade da evangelização na vida dele. Então estava um menino de 18 anos falando para pais, para pessoas mais velhas como vocês, tremendo na base com certeza, mas contando a história dele. Quanto mais cedo a gente colocar as crianças na evangelização, menos velho, careca, cabelo branco, barrigudo vai estar aqui falando. E a gente vai ter espíritos mais preparados desde a tenridade falando para a gente, trazendo as novidades do mundo. Daí a importância nossa de trazê-los para a evangelização. E aí a gente fica pensando, mas e a mediunidade? É uma prova ou é uma expiação? Para nós que somos velhos, é uma prova ou uma expiação? Vamos ler Missionários, Mensageiros do André Luiz. A gente não gostou de ler, mas assistiu o Edson Celular na telona, né? No nosso Lar 2. Mas vamos ver, o quê? Tem muita gente que encarna com capacidade mediúnica, com potencial de desenvolvimento e fala, dá preguiça, não quero, ir ao centro é ruim, ir ao centro é chato, bater carteirinha toda semana. Por quê? Ele veio com uma necessidade, com uma prova, com uma missão para praticar. Mas a gente, enquanto pais, tios, avós, não auxiliou. E aí ficou fácil dele fugir, porque ele não teve o nosso exemplo. Então, muitas provas e expiações, os choros e ranger de dentes que nós temos aqui, que a gente fala, vem de problemas que a gente às vezes fala, será que é mediunidade? Será que é a mediunidade que tem que ser desenvolvida? Será que tem espírito obsessor aí junto dele? E aí a gente fica se perguntando, qual que é a melhor forma da gente buscar a resposta? Através da evangelização. Não tem como fugir, gente. Como é que eu vou saber se ele está, entre aspas, com o obsessor por perto, se ele está simplesmente sabendo que tem um potencial para ser desenvolvido e está travado? É através do trabalho mediúnico.
A gente não leva a criança todos os dias para a escola de segunda a sexta para aprender matemática, português e história. Algumas vão melhor em exatas, outras em humanas, outras não gostam de estudar, mas eu vou lá e vou fazer alguma outra coisa na minha vida, mas vai desenvolver os dons. E a gente não desenvolve o dom espiritual. Porque a gente foge. A gente não coloca nem na nossa vida não vou dizer obrigação, mas o dever de frequentarmos as casas espíritas. Como é que as crianças vão aprender isso? A gente não auxiliou. A gente obriga a ir para a escola, mas não induz a vir para o centro. Vale a pena criar pessoas só para o mundo material e não para o mundo espiritual? Olha o equívoco nosso. E desculpa ser tão assertivo com vocês, mas é o nosso dever. Nós temos o dever de trazer às nossas crianças a parte evangélica, fazer o evangelho no lar, com frequência, todo dia da semana, naquele horário, pelo menos uma vez por semana. O evangelho no lar é uma leitura simples, básica. Para quem tem criança pequena, tem o evangelho da Turma da Mônica. Quer coisa mais gostosa que a Turma da Mônica? É tão bonitinho. Tem desenhinhos falando sobre a doutrina espírita. Tem um personagem, umas tirinhas, que é do Chiquinho, que acho que é do Chico Xavier. Tem um monte de coisas, basta a gente procurar. Então, quando a gente pergunta, será que é uma mediunidade, será que é obsessão? O que o Kardec nos explica? O que é uma obsessão? Para a gente entender se a nossa criança pode estar obsedada. Obsessão é a ação persistente de um espírito mau, menos evoluído, sobre um indivíduo, sobre nós. Apresenta caracteres muito diversos, desde a influência moral até, às vezes, uma perturbação no organismo. Quadros graves baseados em ódio e vingança. Muitas vezes, pode ser. Como que eu vou saber se o meu filho está obsedado? Primeiro, levando ao médico, para ver se é na causa física. Porque tem muita gente que adora, é obsessor. A criança lá com uma baita dor de barriga, porque comeu 200 chocolate na Páscoa, e vamos dizer, não tem nada a ver com o espiritual. Então toma cuidado, porque a gente espírita também adora jogar culpa tudo em obsessor, né? Então vamos dizer, tem a causa física? Tem. Será que pode ser obsessor? Será que pode? Gente, se eu fizer o evangelho no lar, se eu frequentar a casa espírita toda semana, desculpa, não há obsessor que chegue perto, porque a criança está protegida, nós estamos protegendo através das nossas orações. Eu tive que aprender a duras penas, com meu filho sofrendo até os 5, 6 anos todas as noites. Então, este exemplo que eu trago para vocês é para que não precisem passar por isso, né? Então, a gente não pode esquecer que nem sempre é obsessão. O que pode ser um sinal possível de obsessão em crianças? Que aí também é um grau da sensibilidade mediúnica dela. Sono frequentemente agitado, e talvez, como eu expliquei no caso, não era um obsessor, era um espírito amigo, mas que não entendia que estava errante no planeta Terra. Ele se olhava como um espírito, meu filho ainda como um espírito, e ele não sabia que já tinha morrido, provavelmente. Quantos não existem aqui, gente? Vários. Temos vários irmãos assim errantes pelo planeta. Perdidos. Aí, quando a dona Rose, a avó Rose, foi em casa, fizeram o trabalho, falou, olha, era uma senhora assim, assim, assado, eu gostava muito dele, agora ela entendeu que ela gosta dele, mas ela vai poder fazer melhor para ele quando ela se educar, quando ela aprender e, quiçá, no futuro ter um contato. Mas ela primeiro precisa se regenerar, se cuidar enquanto espírito, e aí depois... ou seja, foi feito um trabalho mediúnico ali, de uma forma muito simples, evangelizando o espírito desencarnado, evangelizando o espírito encarnado. Comportamento inabitual, ou seja, aquela tua criança que sempre foi de um jeito, aí de uma hora para outra, parece que muda tudo. Entendeu? Mas é quando isso é de uma hora para outra, tá? Não vai aquela, ele está mudando, tem um progresso, do ano passado ele era isso e esse ano virou isso. Não, aí ele teve uma progressão e a gente que deixou.
Agora, quando é de uma hora para outra, que ele toma tendências muito diversas. Inquietação, irritação, complexos de tristeza. Hoje a gente fala muito em depressão, estresse, síndromes, entre tantas elas. Né? Por que a gente tem tanta síndrome? Porque as pessoas não promovem autoconhecimento. Se a gente promover, aprender o autoconhecimento desde a mais tenridade, a gente não vai cair nessas síndromes. E durante muito tempo, o que a gente falou? Seja homem. Eu ouvi isso. Seja homem, aguenta a porrada. Por dentro eu estava esmigalhado. Mas não podia mostrar fragilidade porque o homem não chora. Então a gente foi criado numa cultura muito forte. Hoje talvez a gente esteja permitindo que as novas gerações façam. Mas quando a gente permite que elas passem o dia inteiro aqui, olhando para a vida dos outros, pensando no que está fora e não no que ela tem dentro, a gente não conduz a criança ao autoconhecimento. E aí, vamos dizer, a gente tem doença sem diagnóstico específico, hiperatividade fora do comum. Hoje é muito comum também a gente falar TDAH, essas outras síndromes, né? E a gente quer atribuir tudo, vamos dizer, a essas coisas. Vamos avaliar. Causa médica, causa física, psicológica. Se eles não identificarem, aí sim talvez tenha uma causa espiritual. Vamos trabalhar as duas juntas. Né? Sentimento de perseguição. A criança que fala, tem um monstro embaixo da cama. Cara, quem aqui já viu o monstro embaixo da cama? Ninguém viu, mas todo mundo sabia que tinha, né? Não é isso? Intuição, exatamente. Mas o que era o monstro embaixo da cama? Era, vamos dizer, talvez esse medo que a gente tem intrínseco dos espíritos. Hoje a gente sabe que não precisa ter medo dos espíritos. Que mesmo o obsessor mais forte, se eu me mantiver incólume, fazendo as minhas orações, as minhas preces, eles têm dificuldade em me atacar. E se talvez um dia eu não estiver me sentindo bem, sentir que eu não estou tendo forças, atendimento fraterno na casa espírita. Então, a gente aprende que existem recursos para a gente se proteger. Quando a gente percebe alguma coisa dessas na criança, conversar sem alarde, sem falar, filho, você está com um obsessor. Eu já vi gente fazendo isso, tá? Ou o pai falando com a mãe, tem obsessor com ele. A criança ali brincando e você fala, tem obsessor. Para, gente, é discernimento. Às vezes a gente parece que é brincadeira, mas as pessoas fazem isso. Então, conversar, esclarecer com ele, perguntar o que ele está sentindo, ser investigativo, para aí poder seguir com as causas físicas, médicas, psicológicas, emocionais e com as causas espirituais em paralelo. E aí vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento mediúnico propriamente dito, né? No livro dos médiuns, Kardec pergunta, em que idade pode se ocupar sem inconveniente de mediunidade? Não tem idade para começar a desenvolver mediunidade. Chico foi numa idade, Divaldo noutra, alguns aqui em outra, alguns com 60 anos, alguns com 80 anos, outros com 15, outros com 20, cada um de acordo com as suas obras, não é isso? Então, cada um vai desenvolver quando for o momento. Não há idade precisa, depende inteiramente do desenvolvimento físico, porque depende da nossa parte física também, e muito mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que alguma já feita, como eu falei de Valdo e o Chico. Tem uma casa espírita lá em Sorocaba que um menino de 12, 13 anos, ele dava passividade, era um dos principais médiuns da casa. Bonito de ver. Mas tem inconveniente. Uma criança de 12 anos tem o mesmo discernimento de um adulto? A estrutura física de uma criança é igual à de um adulto? Então a gente tem que saber dosar. Uma criança poderia escrever as 400 obras como o Chico? Por que o Chico não escreveu quando era pequeno? Porque ele precisava de uma estrutura física e espiritual para desenvolver aquela obra. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que os nossos filhos são Chiquinho. Pega o lápis, escreve aí, o que você está pensando? Não é assim. Então a gente tem que ter um tutor, uma pessoa que ensine a criança a fazer isso. E a criança, então, além dos efeitos físicos que fatigam o corpo, uma criança sabe escrever bem? Uma criança saberia escrever uma palavra, regozijai-vos, meus filhos. Se nem a gente sabe o que é regozijar, imagina a criança.
Vicissitudes. O espírito é com C, C cedilha, 2S, CH. Criança não sabe escrever. Então tem esses inconvenientes, gente. Então, por isso que às vezes em tenridade não se aconselha. Por quê? Porque pode gerar dificuldades na criança. Né? O inconveniente em desenvolver a mediunidade na criança é o quê? Que o sustento, a criança está ali toda semana num trabalho mediúnico, para ela às vezes não cabe. Mas, pai, eu queria jogar bola, eu queria pular corda, eu queria empinar pipa, queria brincar de boneca. A gente tem que entender que é uma criança. E aí a gente, enquanto pai, não, você vai ser igual ao Chico. Daqui 100 anos vão lembrar do seu nome e vão esquecer o Chico. Tem gente que é assim. Então temos que tomar cuidado, gente. Os pais têm que ser prudentes e afastar essas ideias de soberba, de orgulho, que o teu filho é um missionário de alta luz, vamos dizer. Quando surgem os fenômenos mediúnicos numa criança, o que a gente tem que fazer? Primeiro, ver se tem alguma causa de distúrbio médico, como a gente falou, ou psicológico, psiquiatra, e também o trabalho no centro espírita. Vamos unir todas as possibilidades. E mediunidade na infância, como eu falei, por que ela não é então aconselhável? Primeiro, o organismo físico é débil, cansa mais rápido. A mente da criança, a gente consegue se concentrar. A Débora fez uma prece aqui. Quantos durante a prece já a cabeça não foi para longe? Eu estou aqui falando 45 minutos. Quantos aqui a cabeça já não foi para longe? Já não pensaram no jogo do Corinthians? Ah, do Palmeiras, São Paulo, qualquer outro. Na janta, né? Ó, tá roncando. Né? Quantos a cabeça já não foi embora? E trabalha amanhã, tem que acordar cedo. Então vamos dizer, se a gente já tem dificuldade em concentração, imagina uma criança. A criança tem uma imaginação excessiva. Se eu falar que estou sentindo um espírito, uma luz, o que ela fala? Nossa, os ET estão chegando, olha o raio, laser, não sei o quê. Entendeu? A criança não vai saber interpretar essas coisas. Ela é imatura. E além do que, pode levar desequilíbrios no lar. Por quê? Porque o pai acha uma coisa, a mãe acha outra coisa. Então, a única forma da gente entender e auxiliar os nossos filhos a desenvolver a mediunidade é, quanto mais tenridade, prece e orientação frequente na casa, culto do evangelho no lar, tratamento espiritual e aulas de evangelização. Tem evangelização aqui por acaso nesta casa? Ah, aviso, tá? Alerta. Na adolescência, a mesma coisa. Por que também não é aconselhável na adolescência? Primeiro, fase de transformação, hormônio disparado. Aquele jovenzinho que eu falei daquela casa em Sorocaba, de 12, 13 anos, aí ele foi para a faculdade, queria sair, namorar, curtir a vida. Como que fica esse jovem querendo curtir a vida, querendo aproveitar? Nossa, eu tenho que obrigação para ir no centro. Com que vibração, com que energia ele vai lá desenvolver o trabalho dele no centro? Então vamos pensar, tem fase de transformação, ele está consolidando ainda a personalidade dele, ele quer identificação com o grupo social. Ah, se ele vem da evangelização desde cedo, com qual grupo social ele vai se afinizar? O grupo que vê, pode ter outros da escola, da faculdade, do trabalho, mas o grupo da evangelização acompanhou tal e qual da escola. Só que o da escola, quando cada um foi para um curso, uma faculdade, alguma coisa, outra cidade, separou. O da evangelização continua. Ele passou pela evangelização infantil, para a mocidade, e aí passou a fazer cursos enquanto adulto. Então aquele grupo se torna muito forte, muito coeso. Os interesses, hábitos, a dedicação, a assiduidade do jovem é muito difícil de manter. Quais os recursos que a gente tem para auxiliar os jovens a desenvolver a mediunidade? Prece, orientação, nossa, a mesma coisa que as crianças. Culto, evangelho no lar, a mesma coisa que as crianças. Tratamento espiritual, porque aí esse já tem uma capacidade para passar por si mesmos no atendimento fraterno. Estudos espíritas mais aprofundados, exemplo dos familiares e, logicamente, a mocidade nas casas que tem a mocidade. Aqui tem mocidade já, Débora? Não tem. Por que não tem mocidade? Porque se eu não trago a criança para evangelização infantil, como que eu vou formar uma mocidade?
Tá aí a nossa obrigação, gente. A missão nossa, enquanto pais, avós, adultos, é proteger, é zelar, é cuidar, é educar, mas espiritualmente é evangelizar os nossos filhos. Eu falei para vocês, eu fugi da evangelização por muito tempo. O meu convite para vocês é, as pessoas sábias aprendem com o erro dos outros, não é? Elas não precisam errar. Então aprendam com o meu erro. Aí a gente tem que cada vez mais fortalecer. Graças a Deus, meu filho está ali tentando buscar o caminho. Mas a gente poderia ter facilitado o caminho para ele. Tá? Então que fique aqui para vocês um conselho. Evangelização. Crianças, jovens e nós também adultos, tá? Porque nós adultos podemos ser espíritos infantis. Então é muito importante a nossa assiduidade, a nossa frequência, o nosso estudo nas casas espíritas. Tá certo, gente? Qual o remédio para tudo isso, como eu falei? Olha que belo remédio que a gente tem. Jesus, as doses de salvação, resolve todos os problemas porque é o caminho, a verdade e a vida. Salvação garantida. Posologia, Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que a evangelização ensina para nós. Então que a gente possa agradecer a toda a espiritualidade que nos abençoa, que nos auxilia, agradecer aos evangelizadores que estão aqui de braços abertos para receber as nossas crianças, agradecer a esta casa que nos oferece a oportunidade de fazermos nos melhorar e nos propiciar a oportunidade que façamos nossos filhos ser espíritos melhores que nós. Tá certo, gente? Então, agradeço. Desculpa as cutucadas, mas se acostumem, tá? É muito bonito a gente ver a doutrina muito amorosa, essas coisas, mas de vez em quando tem que dar as cutucadas. Jesus, às vezes, não falava para os apóstolos, cadê a fé de vocês? Não falava? Então, ô hipócrita, tá fazendo uma coisa, fala uma coisa e faz outra. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco assertivo. A doutrina é consoladora e amorosa. Mas, às vezes, a gente precisa de umas instigadas para dar um passo para frente. Então, esses itens que você citou, né? Para os adultos também é o mesmo processo. Exato. Para os adultos é o mesmo processo. Agora, lembra, a criança, nós adultos, bando de cara tarracada, bando de gente que não quer melhorar. Agora a criança está propensa a receber os nossos ensinamentos. Está lá no Livro dos Espíritos. Por que a missão dos pais é educar? Porque a criança é mais aberta, não é cabeça dura igual a gente. Então a criança é mais aberta para receber os ensinamentos. Daí vem a nossa responsabilidade, a nossa missão. Tá certo, gente? Agradeço, desculpa ter passado o tempo aí, feito a barriga roncar um pouco mais, né? Mas acho que era importante a gente chegar aí no final. Tá certo? Valeu, gente.